Corinthians e que, em termos de qualidade, também seja bom. Valeu, abraço. Meu bolso do Corinthians, obrigado, irmão. O bolso do Corinthians, Corinthians cabe naqueles mini craques, sabe? Pergunta inteligente. O bolso fundo é a portuguesa. Inclusive, precisa ser um bolso cheio, porque o que tem de dívida lá não está escrito. Mini craques. Mas obrigado aí pela audiência aí, muito obrigado. Porque carioca torcendo pro Corinthians lá, bacana mesmo. Legal, bacana, obrigado aí. Você vai deixar ele falar assim? Falar o quê? Vou discutir com o Flavinho, cara. Você tá de brincadeira. Mas no bolso do Corinthians vai caber o quê? Tá de brincadeira. Eu tenho, inclusive eu tenho. É igual o cara que tá sem dinheiro. Fala, pô, o Silvio Santos perdeu 10 conto na rua. Tá querendo minimizar o Silvio Santos. Tá de brincadeira. Tinha. O bonequinho cabeçudo. O Rivaldo, o Ronaldo e o Romário. Os três cabeçudos. Se você for o bolso do Corinthians. Então, por exemplo, e da portuguesa? Que mini craque tinha? A portuguesa não tá em Não vende. Tá de brincadeira. Nós não falamos da portuguesa. Mas se você reparou, a pergunta foi referente ao Corinthians, clube que você odeia e você ama. Eu gosto do Corinthians. Mas o negócio é o seguinte, com relação às finanças do Corinthians, o que ele disse? Eu gosto do Corinthians, longe de mim. Não, o Corinthians também, é recíproco. Aliás, ainda bem que tá em Itaquera. É recíproco, graças a Deus você mora longe de onde está localizado o estádio do Corinthians. Mas respondendo a pergunta do nosso ouvinte aí, do telespectador também, gostaria de dizer, na minha avaliação, analisando o momento financeiro que o Corinthians vive hoje, o William Potker seria esse jogador. Mas infelizmente, mas ele perguntou qual jogador do cenário nacional poderia servir o Corinthians hoje. Eu poderia citar. Você não tá falando verdade. Eu tô falando a verdade. Você não tá falando verdade. Imagina. Tá vendo? Quando é o Corinthians, ele faz isso. É por isso que a torcida do Corinthians gostaria de ver o Flavinho. O cara prefere jogar contra o Sampaio Correia do que jogar eu falo fora do ar como a torcida do Corinthians gostaria de ver. Deixem o Mano falar, Flávio Júnior, você eu poderia citar aqui Prato, mas não vem. Eu poderia citar o Borja, não virá. Eu poderia citar o Ibra, o Messi, o Soares, também não virão. A gente tem que se adequar à realidade. A realidade hoje do futebol brasileiro. Eu gosto muito do jogador do William Potker, que é um cara que pode fazer a função central e pode fazer o lado de campo também. E mesmo o Benjamin não gostando, eu acho que o Nico Lopes é um jogador que, se o Corinthians pudesse viabilizar a vinda, seria um jogador atraente também. Como é que tem que viabilizar a vinda? Mandar uma passagem? Não vai mandar. Sim, porque o Inter ele tem interesse em algum dos jogadores que o Corinthians não está utilizando. O Corinthians poderia colocar na transação aí o Marquinhos Gabriel, o Corinthians poderia colocar na transação o Guilherme, o Corinthians poderia colocar na transação o Giovanni Augusto, Poderia. O Corinthians poderia colocar esses jogadores que são caros e não está utilizando, para que possa talvez virar uma moeda de troca. O Nico Lopes seria um jogador interessante, ou o William Potker, esse não virá mais porque a Ponte Preta acabou escrevendo na Copa do Brasil. Eles não tem moeda para trocar. Quem tem a portuguesa. Pascoal, não tem ninguém que caiga no bolso. O que você tem hoje? Não, o que ele tem hoje não, é sempre assim. Quando fala do Corinthians, aflora nele um demônio, um satanás dentro dele. Flamengo. Pois ele é anti os maiores clubes do futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo. Quando falam desses dois clubes, o Flavinho aflora um satanás dentro dele. Pascoal. Falar em Satanás... É muito anti, cara. Falar em Satanás, o Pascoal imita lá o Satanás saindo do carro do Flavinho. Do seu carro. É do seu carro, Benjamin. É do seu carro. Outro dia o Beija... Quando é que você chega aí? Ô Pascoal, outro dia o Beija levou o carro dele pra benzer numa igreja conhecida aqui. Quando o padre jogou água benta assim, ó, pingou, começou a sair fumaça do carro. O carro quase pegou fogo. Satanás habita seu veículo. Ô Pascoal, que bobagem esse negócio. Satanás mora no seu porta-luva. Ô Pascoal. Pô, mas não consigo falar. O que vocês têm hoje, caraca? Preciso falar com o Pascoal. Fala então. E o Pascoal também, ele comeu palhacitos hoje de manhã. Pascoal, eu não tô falando uma palavra. Não, mas a tua cara não precisa falar. Você tá tirando sarro sem abrir a boca. Você é igual o Ronald Golias. Pascoal, deixa eu falar igual você. Ser comparado ao Golias é um grande orgulho para mim, mas eu não tenho o mínimo talento. Não. Perto do Golias eu não sou ninguém. Mito. Golias para mim é o Golias instituição desse país. Golias para mim é o maior de humorismo que o Pelé está pro futebol. Concordo. Não tem para ninguém. Golias é o concurso. Aquela cena dele com o Pelé batendo pênalti, ele ensinando o Pelé a bater pênalti, é uma das coisas mais sensacionais. Me lembro desde garoto, eu vi isso garoto. Ô, Pascoal, mas você também imitando Satanás saindo do meu carro é bom igual o Golias. Como é que é eu sair do meu carro lá, Pascoal? Como é que é? É o seguinte, eu vou explicar. No estacionamento da Fox em São Paulo tem uma subidinha, assim, uma rampa, né? E eu chego antes que ele, paro o meu carro lá no lugarzinho certo, cada um para lá no lugar, eu paro lá no meu lugar. Aí um dia eu tô saindo do carro e ele tá subindo. Tá subindo a rampa. E tá aquele barulho dentro do carro, porque o carro dele é aquele caveirão, então tudo com os vidros fechados, e ele tá com o teto celular aberto. Aí ele vai. Pum, pá, pum, pá, pum, pum, pá, pum, pum, pá, pum, pá, pum.
aquela barulheira dentro do carro, aí sai um cara com a capa vermelha assim, teto solar. Aí eu tô vendo o cara ele pulou fora e falou, não quero mais, eu vou, vem aqui, senta aí que você vai escutar. E eu pum, ele aqui, o cara pega aqui e vai, pá, e um barulho, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, é aquela barulheira e puxa o cara, e o cara de capa vermelha querendo fugir. Eu falei, Benjamin, deixa o rapaz ir embora, cara, ele não aguenta o tranco. Não tem quem aguenta isso aí que você escuta, cara. Capa vermelha e Rami. Um beijo frio. Coitado. Ô, Pascoal do céu! Pascoal, você tá demais. Pascoalzinho, você que sabe tudo aí. Velho, uma droga. Quem é o atacante aí? O Corinthians tá contratando atacante, Pascoal. A gente quer saber quem é. Eu também já tentei saber quem é. Aliás, senhor Mani, se você me der a liberdade para isso, eu consultei algumas fontes do São Paulo Futebol Clube, que são conhecidas por você e por mim. E as 3 fontes que eu consultei, nenhuma delas diz que há interesse em contratar o goleiro nesse momento. Que o São Paulo vai seguir com esses goleiros. Pascoal, te perguntei o atacante do Corinthians. Agora, não, mas é importante dar essa informação. Mas daqui a pouco. Sim, mas eu pergunto quem vai ser o atacante do Corinthians e ele responde pra mim. Quem vai ser o goleiro? Então vai caçar homem na rodovia. Chegou um ônibus aonde? Teófilo. De novo? Ô, Savoy, o Corinthians está contratando um atacante? O Sheik vai voltar pro Corinthians? Tá procurando. A questão do Sheik é o seguinte, muita gente já ultrapassado, é custo-benefício. Eu acho que para esse time, eu acho que ele poderia ajudar bastante. Mas eu imagino que hoje o Sheik seria muito caro pro Corinthians. Muito caro. O Sheik não é um jogador barato. Meu amigo, pro Corinthians hoje, milkshake é caro. Eu acho que o Sheik seria um cara que podia ajudar o Corinthians. O que ele comeu hoje de manhã, cara? Mas não poderia adequar o salário, diminuir o salário, já que ele pensa em encerrar a carreira? Aí vai depender muito. Vou ganhar metade do que eu ganhava, já estou bem de vida. De repente ele pode eu acho que ele acrescentaria produtividade. Mas ainda tem uma dívida, né, Savoy? Porque lá no Kiko Bem, o Roberto melhor ainda. E tem uma dívida. Melhor ainda. Fica mais fácil acertar. Eu falei ontem aqui, e inclusive eu interferi bastante. Mas não é centroavante. Não. Interferi bastante na nossa enquete. O pessoal estava em dúvida quando eu expus todo o meu. Virou a enquete. Você não estava em dúvida, né? Você mudou de voto 100 vezes. Mas quando eu expliquei o porquê eu mudei de voto. Hoje você mudou de novo? Não. Eu sou favorável à contratação do Sheik. Eu também. Eu acho que daria certo. Ele com a camisa do Corinthians. Sheik ou Rafael Marques? Ou vem da possibilidade hoje de trazer um dos dois? Sheik. Eu não penso Sheik, assim. porque ele sabe o que é vestir a camisa do Corinthians. Tem a cara do Corinthians, exatamente. Tem a cara do Corinthians. E outra coisa, ele não vai ficar acomodado no Corinthians, gente. Imagina, ele vai ficar acomodado no Corinthians. Isso não existe. Isso não existe. Primeiro que você coloca a torcida gosta dele. A torcida gosta dele. Segunda, a camisa do Corinthians. Ele gosta da torcida. É impossível você ficar acomodado com uma camisa daquela. É impossível. Mas ele ficou na saída dele, ele estava. Ele declarou, mais ou menos. Ele estava. Mais ou menos. Sim. Mais ou não menos. estava jogando a bola que ele jogou em 2012. Não estava. Ele declarou que quer encerrar a carreira no Corinthians. Eu acho que o Corinthians deveria contratá-lo hoje. Eu penso de outra forma, até inclusive eu acabei de citar um jogador que eu acho que poderia ser uma boa diretoria do Corinthians ir atrás. O Rafael Marques perdeu muito espaço nesse time do Palmeiras, os jogadores que lá estão hoje, a concorrência está muito pesada com relação à posição que ele atua, e outros jogadores estão à frente dele nesse quesito. Então nessa disputa o Rafael Marques está muito atrás. E lembrando, Benja, que o Rafael Marques, em termos de números, ele só fica atrás do Dudu. O artilheiro do novo Allianz Parque é o Dudu. O segundo maior artilheiro é o Rafael Marques. O ano passado, o Rafael Marques era tido como o 12º jogador do Palmeiras. Era sempre ele o primeiro a entrar quando precisava de alguma substituição. Então o Rafael Marques é um jogador importante. Mas o Corinthians tem uma conversa com o Rafael Marques? Eu obtive uma informação, Benja, e não é novidade. O Rafael Marques é um jogador que agrada o presidente do Corinthians. Sim, e existe a possibilidade sim do Corinthians tentar voltar atrás dessa negociação. Isso desde o ano passado, né, mano? Pois é, Pascoal, justamente. O Roberto, desde o ano passado, a gente comentou isso no ano passado do Rafael Marques, e o Rafael Marques pode ser sim um atleta, talvez nessa possível lista de atacantes que o Corinthians tem. Pascoal, o presidente do Corinthians gosta muito do Emerson Sheik. Não gosta um pouco, não. Gosta muito do Emerson Sheik. E se depender eu sei que no Corinthians nem sempre a palavra final é do presidente e tal. Se depender da palavra do presidente do Corinthians, ele contrataria o Emerson Sheik. Mas isso tem que passar pela comissão técnica, avaliação de outras pessoas do departamento de futebol e passa diretamente por tudo. Tem as pessoas do futebol, o Carille e o presidente. Se depender do presidente do Corinthians, ele adora o Emerson Sheik. Adora. Agora, mas se depender do Carille, desculpa, se depender do Carille também.
O Carille, segunda-feira, foi entrevistado, se eu não me engano, na Rádio Bandeirantes, aqui em São Paulo. E quando perguntado, ele falou, pô, qual time não queria o Sheik? Fala, senhor Mãe. Não, eu só queria falar a respeito do Rafael Marques. O Rafael Marques é um jogador que cairia muito bem no Corinthians, claro que sim. Mas não é centroavante, né? Não, mas assim como o Sheik também não é. É um segundo atacante. É um segundo atacante. Mas o Rafael Não, Marques. o Corinthians quer um homem liberado. Você tem razão, senhor Mani. Não é um centroavante, quer um homem do lado. Exatamente. E o Rafael, se precisar, ele pode até fazer um centroavante. O Ele não gosta, ele não gosta. Agora é o seguinte. A gente sabe que o Corinthians tem tido dificuldades econômicas. Atrasa salários. O Palmeiras não tem esse problema. Por pior que esteja a situação dele lá dentro do grupo do Palmeiras, que ele é a terceira, ou quarta ou quinta opção, no dia 10, pinga lá. Mas é até questão não tem problema. da carreira, jogar, né? Não, você tem razão também. Você tem razão também. Não adianta bom lembrar, jogar. É bom lembrar. O Roberto Andrade, presidente do Corinthians, deixou claro aqui que tem uma dívida com o Sheik. Que já saiu do Corinthians há o quê? 2 anos? Isso, ele saiu em 2014, eu acho. Então, quer dizer, se eu sou jogador, eu tô no Palmeiras, sou a terceira opção. A primeira opção é o fulano, é o Beltrano, eu recebo em dia. Eu tenho conta pra pagar, amigo. Tenho conta pra pagar. Olha aqui, e vai acabar jogando. Eu sou convidado a jogar no time pra ser titular, cujo mês demora 90 dias. Isso é entre aspas, né? Eu não acredito. Complicado, gente. Eu não acredito que o Palmeiras iria liberar hoje Rafael Marques para o Corinthians. Eu não acredito. Conhecendo Alexandre Matos, hoje seria um bom reforço? Seria sim. Agora, senhor Mãe, antes de ir pro break... 2015 o Sheik saiu. Senhor Mãe, então, 2 anos. Senhor Mãe, antes da gente ir pro break, a gente gostaria que você analisasse aí essa cena no treino do Corinthians de hoje. Dá uma olhada, vamos colocar pro... Olha lá o Romero. Olha lá o Romero. Viu? Vi. Lamentável isso. O que é lamentável? Dá sorte. Dá enjoo. Isso me causa náuseas. Mas o que aconteceu? O short dele... A coxa dele tá aquela coxa branca lá de fora, uma coisa ridícula. Coxa branca é o Curitiba. Coxa branca. O cara tá com calor. Você gosta de ver coxa de homem? Você é treino, eu tô prestando atenção na jogada. Eu falei, errou a jogada, ele vem a... Que coisa boa, gente. O cara tá com calor. Eu nem percebi. Eu não sei o que é, se é superstição, se ele tem erisipela. Eu não sei o que ele tem. Que ele não pode abaixar o calção. Se ele abaixar o calção, eu não sei o que Pascoal, acontece. em 30 segundos, o que você acha disso, Pascoal? Você que já entrevistou tanto jogador aí. Normal. Tem jogador que a chuteira é aqui, a meia é ali, o calção é aqui. Vocês não me viram de sunga na praia. Oi? Ainda bem, né? Vocês não me viram de sunga na praia. Graças a Deus. Da perna do Romero. Faz favor. Você de sunga na praia, é isso? Você pegou meu calção, eu vou de sunga agora. Vai estar falando do Romero? Na hora que vocês verem a vovozona lá na barra, na praia. A vovozona 3. Jesus! Nós vamos fazer o intervalo. Nós vamos fazer o intervalo e a gente já volta com esse foto pós-jogo que juro que eu queria saber o que tem na água desses caras hoje, velho. Os caras piraram. A gente já volta, é rapidinho.